Vamos agora à palavra de Deus, aqui no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel 6. Diga assim a quem está ao seu lado: o sucesso dos justos incomoda. Então, muitas vezes, você vai sendo justo, vai se tornando justificado por Deus, vai deixando de ser uma pessoa ímpia, uma pessoa cheia de processos, mas para ser uma pessoa justa. E isso vai incomodando. Nós vamos ver aqui João e vamos ver o Senhor Jesus. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 2. A gente leu isso aqui outro dia. Hoje termina os 21 dias de jejum. 21 dias do jejum de Daniel. Versículo 2 diz assim: sobre esses três príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito, que igreja? Um espírito excelente. Esse espírito é o Espírito Santo, que também pode estar em você, pode habitar em você, pode fazer morada na tua vida, se você assim quiser. Se você seguir os mandamentos, o Espírito Santo vai habitar em você. E um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Observe, o rei tinha lá 10, 15 pessoas, 15 ministros, uma equipe, era como se fosse o presidente da república nossa, que tem uma equipe de ministros, ok? Então o rei tinha uma equipe de ministros, e ele pensou em constituir Daniel acima de todos. Tipo um primeiro-ministro. Daniel vai ser abaixo de mim, que sou o rei, que eu só faço o que? Ser rei, mas o governo é deles. Vai ser Daniel abaixo de mim, e Daniel vai ser acima de todos. Isso causou aquela aproximação do rei com Daniel, já foi causando inveja, aflição nos outros. Tipo assim, eu sou ministro, mas Daniel vai me mandar sendo o primeiro-ministro. Cada um ali tem sua vaidade, quem tem que ser sou eu. Até porque esse Daniel não adora ao Deus nosso, não adora ao Deus do rei, veio de uma outra nação, cujo Deus é o Senhor, e está aqui já nos atrapalhando. E aí começou um grande problema na vida de Daniel. Mas assim, esse problema, quando você está na presença de Deus, fazendo o que Deus quer, todos os seus problemas não são seus, são de Deus. Ao cair na mão de Deus, Deus irá resolver. Deus irá destruir esse problema na tua vida. Mas se você tomar posse dele, absorver, sabe aquela bucha limpa que você joga dentro de uma pia cheia de gordura, e a bucha vai absorver o que tem naquela pia, o que tem naquela água suja? Onde jogar uma bucha, a bucha é um absorvente, ela vai absorver aquela sujeira. Mas se você jogar aquela bucha numa água limpa, ela vai absorver aquela água limpa, o estado natural dela vai ser o mesmo. Então, se você absorver todos os problemas, você não vai suportar, não vai aguentar, como foi o caso do João. Ele não suportou uma carga que estava sobre ele. Mas com os seus problemas, você tem que jogar, todos os seus problemas você tem que jogar na mão de Deus. Porque tudo Deus vai resolver na tua vida, se você assim tiver fé. Por isso que a gente não pode orar só por uma coisa, nós temos que orar por tudo. Orar por casamento, orar por filhos, saúde, vida espiritual, amizades. Tudo você tem que colocar debaixo de oração, porque você não sabe por onde o inimigo vai vir. Às vezes tem 10 coisas na sua vida fluindo, arrebentando, mas tem uma que você esqueceu. Foi que o João esqueceu de cuidar da saúde. Ele achou que o corpo, 32 anos, eu posso trabalhar sem dormir, noites e noites sem dormir, até 4 da manhã, porque eu quero ser um milionário. Eu não sei os objetivos que ele tinha, mas chegou, estourou os rins. E pela misericórdia de Deus, ele está aqui agora, não está fazendo hemodiálise agora, numa máquina para sempre fazendo hemodiálise. Como a médica falou, foi um milagre na tua vida. Atingiu 20 para voltar a 0, ou 0,5 ou 1, que é o normal da creatina no rim. Então veja que situação. Aí, isso ia acontecer na vida de Daniel. Só que Daniel tinha um Deus muito forte por ele, e Daniel fazia a vontade de Deus. Olha o que aconteceu. Então os príncipes, diga comigo, trama.
Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Nada podia acontecer na vida de Daniel, porque não tinha nada dos homens e nada de Deus contra ele. Nada. Mas aí procuraram tramar. E que trama que acharam? A única trama que a gente pode achar contra esse Daniel é fazer uma lei para ele não adorar ao Deus dele, adorar o nosso Deus. Se ele não adorar o nosso Deus, ele vai se complicar com a gente. Foi dito e certo. Eles influenciaram o rei mandou fazer uma estátua gigante, colocar na praça da cidade, onde Daniel morava, na Babilônia, e todas as pessoas durante 30 dias tinham que adorar aquela estátua do próprio rei. Daniel, servo do Deus Altíssimo, servo do Deus que você serve, Daniel não iria fazer aquilo. E aí foram, como testemunhas, colocaram a escada na casa de Daniel e viram Daniel orando. Aqueles dias não tinha religião, não tinha nada, tinha que adorar a estátua. Pegaram, deram flaga, tinha 3, 4 testemunhas e levaram para o rei. Rei, pegamos Daniel adorando ao Deus dele nesses 3 dias. A sua lei não pode revogar. E a lei de um rei não pode revogar, que o rei perde poder. O que foi que aconteceu? Pegaram isso e agora foram condenar Daniel com isso aqui. Pegaram. E aqui no capítulo, no capítulo seguinte, Daniel vai passar agora por situações terríveis, que ele foi ser lançado na cova dos leões. Olha o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, o lançaram na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, diga essa frase comigo, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei, um cara sem entendimento nenhum da Bíblia, falou isso para Daniel, porque sabia que Daniel continuamente, Semana Santa, Natal, micareta, Carnaval, de vida em vida, servia a Deus. Sabe aquela pessoa que serve a Deus julho, agosto, mas peraí, vem aí o final do ano, não vou servir não. Vem aí Carnaval, não vou servir não. Tem gente assim. Tem gente que serve a Deus na igreja, no outro dia já está em outros lugares. Não espera nem 24 horas. Nem a cadeira esfriar. Já está no outro dia fazendo outras coisas. Mas aí é assim, qual a nossa fé? Que todos vão chegar lá. Essa é a minha fé, essa é a fé dessa igreja. Todos vão chegar lá. Todos vão, ficar igual a Daniel. Eu vou servir a Deus continuamente. E o rei falou isso dele. Daniel, o Deus que tu serve continuamente, ele vai te livrar. Observe que não foi o pastor de Daniel, não foi ninguém que falou isso com Daniel. Foi um cara que não era temente. Ele vai te livrar porque tu serve a dele continuamente. E assim foi. Daniel foi livre daquela pena de morte. Observe aqui no versículo 20, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste o rei, no outro dia de manhã, e falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso em que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Então veja que assim como o do rei falou, assim Daniel respondeu, o meu Deus a que eu sirvo continuamente me livrou, fechou a boca dos leões e me livrou. Então assim, e Daniel disse, eu não devo nada a ti, nem devo nada a Deus. Então assim, é muito importante você entender isso. Com Deus eu estou bem, eu vou para a igreja todo dia eu estou na igreja, mas lá fora eu toco terror. As pessoas sabem se você é crente de verdade ou não. Tua mulher sabe,
teu marido sabe, teus filhos sabem, teus vizinhos sabem, ok? Porque muitas vezes a gente ouve pessoas falando: ah, eu não quero conta com crente. Porque alguns crentes dão mau testemunho, até mesmo alguns pastores dão muito mau testemunho. Você está entendendo? Isso é notório. Agora, todas essas pessoas vão se acertar com Deus. O correto não é isso. O correto é entrar na presença de Deus e ter uma felicidade pelo Espírito Santo mais forte do que a felicidade que o Mateus tinha na cocaína, tinha na droga, tinha na bebida, tinha na farra. Hoje, se Mateus fosse para uma ilha deserta e dissesse: Mateus, aqui ninguém está te vendo, você pode errar? Não, não tem jeito. Você pode pegar a mão da pessoa, fazer o erro, ela não faz, porque ela sabe o Deus que ela serve. Eu não quero mais, eu não vou tocar mais isso. Então veja, o sucesso dos justos incomoda. Diga assim: o sucesso dos justos incomoda. Você entendeu? Venha comigo agora. Você entendeu que Daniel estava tendo um sucesso muito forte, e foi pelo sucesso que tramaram contra ele? Então muitas vezes, quando você se questionar: o que eu estou fazendo para estar passando por isso? Não fique se questionando, toca a vida, leva a vida para frente, não olha para o lado nem olha para trás, olha para frente, porque Deus não pode mudar a tua história lá no fundo, lá no passado. Deus pode mudar a tua história dessa noite agora em diante. E Ele vai mudar a tua história. A partir de agora Ele vai mudar a tua história. Então não se condene, não se culpe, não fique observando: todo mundo erra, você errou, você se deixou levar. Mas a partir de agora, o Senhor vai ser aquele que vai caminhar com você. O Senhor vai ser aquele que vai segurar na tua mão e te levar, te conduzir. Ele é o caminho, a verdade. Nós estamos aqui por Ele. E por Ele, Ele vai te levar a um bom caminho. Então observe aqui, você viu uma situação de Daniel. Agora vamos ver uma situação lá no Evangelho de João. Abra aí no Evangelho de João, por favor. Vamos ver agora a situação do Senhor Jesus. Vamos ver a situação dele. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Mas por que fizeram isso? Jesus fez o quê? Para tramarem a morte dele. Para tramarem a morte dele. O que foi que fizeram? Vamos ver aqui João, capítulo 11. João 11. Jesus fez o quê? Para daquele dia em diante, pessoas dizerem assim: nós temos que matar ele. Imagine você, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Tem aí na tua Bíblia assim? A ressurreição de Lázaro, antes do versículo 1. Agora nós não vamos ler todos, nós vamos ver aqui João 11 do 39 em diante. Disse Jesus, quando Jesus chega para fazer aquele milagre, realizar aquele milagre, o defunto, que era irmão de Marta, irmão de Maria, cuja uma casa em que Jesus dormia, pernoitava, jantava, tomava café, todas as vezes que ele passava naquela região, se hospedava naquela casa. E ao estar distante daquela casa, Lázaro ficou doente. Um dos irmãos, porque eram duas irmãs e um irmão que moravam naquela casa. Lázaro fica doente, e a doença era para ser de morte, e Jesus estava distante. Uma delas disse quando Jesus chegou: mestre, se tu tivesse vindo quando a gente mandou o recado para você, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus deixou tudo aquilo de propósito, porque Ele iria ressuscitar aquele homem, o milagre ia acontecer. E aqui vejam, a partir do versículo 39, o que ocorreu: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Amém, igreja? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, e bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolvido num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir.
Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Diga comigo assim: uma parte creu em Jesus, creu no milagre, e a essa altura já queria também seguir Jesus. Tipo assim, se eu seguir, qualquer milagre na minha vida ele vai fazer. Então uma parte, mas uma parte de pessoas, e essa parte de pessoas, você não pode olhar para ela na tua vida. Uma parte de pessoas, em vez de valorizar um homem que estava morto há 4 dias ressuscitou, um homem que cheirava mal ressuscitou, uma família que chorava, uma cidade pequena, a vila que estava ali chorando, muitas pessoas que vieram de longe não olharam nada disso, porque são pessoas perversas, que tem um coração em que habita a perversidade, que não fica feliz com a alegria de ninguém, porque ela mesma não é feliz, ela mesma não tem alegria, ela mesma não sabe onde vai chegar, ela mesma é uma pessoa perdida, então ela odeia as pessoas e odeia o sucesso das pessoas. Então uma parte dessas pessoas, em vez de comemorar a ressurreição, nunca tinham visto um milagre daquele, comemorar o milagre, aquelas pessoas armaram: nós temos que matar esse cara. Pessoas em que o coração não é de Deus, é terra sem lei. O coração dela é terra de ninguém. E aí o diabo, sabendo disso, o que é que o diabo faz? É nesse aqui que eu vou habitar, porque o diabo, sem um corpo, ele não pode fazer nada. O diabo, sem um corpo, ele não mata, ele não rouba, ele não estupra. Ele precisa de um corpo, entrar no corpo de uma pessoa para fazer tudo o que ele quer fazer de destruição. Ele sem corpo, ele não tem corpo, ele pode ficar sentado aqui e não vai fazer nada com isso aqui. Mas se ele entrar numa pessoa, a pessoa pode destruir esse altar. Pode quebrar esse altar, pode quebrar essa bateria, pode quebrar a vidraça, você está entendendo? Mas ele em si, ele fica ali, ó, não pode fazer nada. Então ele entra nas pessoas, que ele sabe quem são essas pessoas. Ele sabe, ele entra. E ele aqui estava rodeando ali, viu o milagre que Jesus fez, não ficou satisfeito, e procurou pessoas ali, pronto, no meio do maior milagre que ele fez até hoje, foi ressuscitar Lázaro. Eu vou agora colocar no coração das pessoas o oposto. O maior milagre que Jesus fez, que esse Jesus aí, Jesus é o nosso Senhor, mas o diabo, você acha que ele fala assim? Que esse aí fez, agora eu vou fazer do outro lado aqui o contrário. Eu vou fazer com que pessoas queiram logo a morte dele, porque se ele continuar vivo aqui, não vai sobrar um, todos vão se converter. Uma vez eu ouvi uma pessoa dentro da penitenciária falar isso. Deu testemunho lá em São Paulo. Se a gente não matar esse pastorzinho aqui dentro dessa penitenciária, não vai sobrar um para a gente fugir. O cara, a mãe era evangélica, fez coisa errada, foi parar no presídio. Lá ele se converte de verdade. Começa a pregar o evangelho e toda a cadeia foi se convertendo. Toda a cadeia foi se convertendo. Um grupo disse: a gente tem que acabar com ele, porque senão não vai sobrar ninguém. A gente vai apodrecer aqui. A gente tem que ter um grupo aqui para fugir daqui de dentro. E aí, para não aumentar a pena deles, estava lá o pastor, foi pregar, aquele cara, o líder, estava lá também já convertido, muitos homens daqueles chorando, eles estavam no meio, ficou no meio dos homens, cada um pegou um estilete e disse: tá hora em ponto, nós vamos todos cortar aquele homem no estilete, para ninguém saber quem matou ele, todos temos que golpeá-lo. Aí quando foi naquele momento, sabe quem era isso? Era o pastor que ia dia de sábado pregar lá. Quando partiram para o pastor ergueu a mão, clamou o sangue de Jesus. Eu já preguei em presídio, aqui em Feira. Quando outra religião vai, eles ficam atrás das grades. Quando o pastor vai, eles falam assim: pastor, a gente vai deixar você no meio deles aqui. Senão vocês não venham mais aqui. Ou você prega no meio deles, ou a gente não vai deixar. É um lugar chamado parlatório. Tem um gradil assim. E todo líder religioso, não precisa nem falar as religiões, ficam atrás das grades. E os caras lá. Mas quando chegava a hora de um pastor, se quiser vir, você tem que ficar lá no meio deles. E esse pastor lá em São Paulo estava no meio dos caras, no pátio, solto.
Quando eles foram, o pastor, sangue de Jesus tem poder, eles caíram endemoniados. Tuf, 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 tuf. Ninguém golpeou o pastor e ainda se converteu um restante. Jogaram os estiletes fora. O que foi? Minhas pernas estão paradas, minha perna está travada, e se converteram. Mas foi uma bênção, eu li isso num livro desse pastor. Foi excelente o que Deus fez ali. Então esse grupo de pessoas aqui, olha aqui agora, o versículo, o 44, 46. Mas alguns deles foram ter com os fariseus, diga fariseu, eu estou fora. E disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram o conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir um corpo, os filhos de Deus, que andavam dispersos. Olha o 53, diga comigo: desde aquele dia, pois, consultavam-se para o... Você está entendendo? Que tem um grupo que tu pode fazer o que for, nunca vai fechar com você? E você não pode se importar com isso? Essa é a estratégia, aprender a não se comportar com isso. Não dá atenção. Não ficar sem dormir. Não ficar pensando neles. Você está entendendo? É por isso que as pessoas estão com depressão, estão presas no quarto. Porque assim, fulano não gosta de mim, e eu queria tanto que ele estivesse comigo. Não falo nem de relação sentimental, estou falando de amizades, conhecimentos. Às vezes tem um irmão na sua família que será doido para ser bem com o irmão, e ele não quer contar com você. Tem um vizinho, tem um amigo que não quer contar com você. E você, eu já tive essas experiências. Minha mulher me alertava direto. Quantas vezes minha mulher alertou? Quando a tua mulher te alertar de algum amigo seu, fique quieto, porque vai acontecer. Minha mulher dizia: cuidado com fulano, cuidado com fulano, cuidado com fulano. Mas eu gosto do cara. Por que você não sai com fulano? Por que você não sai com seu filho? Minha mulher chegou ao ponto de perguntar: por que você não sai com seu filho? Meu filho já com 12, 13, 14 crescendo. Por que você não vai para o monte com Samuel? E eu queria ir com aqueles caras. E minha esposa me alertando. Entendeu? Então eu conto de mim mesmo. Que eu vim aprender depois de ser crente. Porque lá fora, tu bebe num bar, no outro dia tu bebe em outro, no outro dia tu cheira um pó, no outro dia tu fuma maconha, no outro dia tu tá com outra mulher. Cada dia tu tá num canto. Ninguém é seu amigo, você conhece todo mundo. E aí, brother? Bora, brother, tomar todas hoje. Aí você está num bairro, está na micareta, está na festa. Eu saí daqui uma vez para tomar uma cerveja em Juazeiro. A galera que eu andava. Nós vamos beber em Juazeiro, 500 quilômetros. Pegou os carros, foi 4 carros. Estou vivo aqui e todo mundo ficou vivo porque Deus permitiu. 160, 180. Chegou lá, abriu uma cerveja aquela. A gente nem em Petrolina foi, que se fosse crente eu ia para Petrolina. Né? Petrolina tem restaurantes, tem muito melhor, tudo do que Juazeiro, infelizmente. Você que viaja muito é assim ou não é? Né? Petrolina, né? Cidade, parece uma metrópole, Juazeiro atrasada, a nossa Bahia, né? Meu Deus do céu. E aí, fiquei ali, tomando uma cerveja, pegando aquela mulher ali e tal. Vamos voltar agora. 500 quilômetros para a feira. Um carro atrás do outro, cortando, fechando pista, botando os carros do lado, fazendo pega a noite toda. Isso é vida? Quer dizer, era para bater o carro ali, para morrer todo mundo. E aí,
Minha mulher dizendo, tá. Mas eu dizia a ela, eu gosto, ó que conversa, eu gosto do papo de fulano. Homem é assim, gosta do papo de alguém. Ele tem um papo bacana, tudo que eu converso ele concorda. E minha mulher, cuidado. Rapaz, sai de baixo. Quando a mulher avisar, sai de baixo. Então assim, sempre vai ter esse grupo que anda com você, que te abraça, que te dá o presente no aniversário, é o melhor presente. Ninguém te dá um copo com água, ele te dá um presente caro. Ainda fala para todo mundo, o presente mais caro de fulano fui eu que dei. Você está entendendo? Sai de baixo. E não se importe. Não se importe com isso. Assim, armaram contra Jesus. Temos que matar ele. Temos que matar ele. Agora eu vou te dizer um versículo aqui. Mateus 27, 18. Põe aí no telão, Mateus 27, 18. E depois eu vou te dizer um que a gente vai celebrar, a gente vai comemorar. Olha o 27, 18. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Diga comigo, sabia que por inveja o haviam entregado. Jesus sabia. Jesus sabia de tudo. Estão me entregando, estão querendo minha morte porque inveja. Olhe para quem está ao seu lado e diga, cuidado com a inveja. Cuidado. Você pensa que eu não já vi coisa? Já vi coisa. Uma moça chegou para mim, pastor, eu não sei o que tem na minha mãe. E aí me falou tudo da mãe. Quando ela acabou de sair, eu digo, sua mãe tem muita inveja de você. E a inveja que ela tem é mortal. Mas pastor, não sei o que. Eu digo, escreva. Ela arrumava um namorado, não presta. A mãe, na verdade, queria um namorado. Tempos depois ela veio, pastor, me perdoe. Eu te julguei mal, mas tudo que o senhor falou aconteceu. Inveja é um sentimento que você sabe que a Bíblia condena. O que é que você tem que fazer? Você não tem inveja de ninguém. Diga, eu não vou ter inveja de ninguém. Por quê? Você não deve ter inveja de ninguém, porque você acabou com a fé. Quem tem fé, Deus vai te dar. Eu não preciso de nada seu. Eu vou na loja, compro melhor do que você. Então, se eu tenho com inveja de alguma coisa sua, eu estou anulando a fé em Deus. Deus não vai me dar mais nada, porque eu quero o que é seu. Então, quem conhece a Bíblia não tem inveja de nada nem de ninguém. Amém, igreja? Você acaba. Você está dizendo, eu não tenho fé em Deus. Eu quero a vida de fulano. Eu não tenho fé em Deus. Pronto. Então você que está aqui essa noite não tem inveja de ninguém. Agora, e as pessoas que têm inveja de você? Aí você tem que neutralizar na oração. É jejum, é oração, é joelho no chão. Porque você não sabe, é um sentimento oculto e mortal. Imortal. A pessoa anda com você, te abraça no aniversário, é o primeiro a chegar, faz o bolo, acontece, organiza a festa. E você, fulano é meu amigo, está organizando a festa, mentira. Na primeira oportunidade ele acaba com você. E está aqui escrito, eu estou te provando na Bíblia, porque sabia que por inveja o havia entregado. Então Jesus sabia de tudo. E aqui agora eu vou lhe dizer a melhor. Abra em João 10, 18. João 10, 18. Porque parece o quê? Que Jesus era um coitadinho. Resolveram matar e mataram. Não foi assim. Olha o que está escrito. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ninguém tira a minha vida. Eu mesmo vou dar a vida por todos. Eles decidiram, acharam, matamos Jesus. Mentira. Jesus já veio, desde que ele veio lá do céu, que ele já sabia. Eu vou morrer naquela terra por meus filhos, que eu vou santificar em meu nome.
Todo aquele que me quiser, a maldição vai estar cravada na cruz, e fora da cruz vai vir as bênçãos sobre eles. Vai vir a vida eterna, vai vir as promessas. Amém, igreja? Então olha aí, ó o versículo: ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu dou minha vida por vocês. Não é porque alguém planejou a minha morte e executou. Ele poderia chamar uma legião de anjos e não acontecer nada. Quando Pedro reagiu, ele disse: põe a tua espada na bainha, porque aquele que fere com espada será ferido. E também a igreja pegou. Então diga em nome de Jesus: toda trama contra a minha vida está desfeita. Você ora, você jejua, você luta, você trabalha, e às vezes as coisas não andam, porque tem muita coisa ao teu redor que você precisa quebrar. Tum, tum. Vamos fazer o decreto? Coloca o decreto aí. Hoje é o último dia do decreto. Coloca o decreto aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E esses dias que vão vir, a próxima campanha, nós vamos fazer o decreto contra os 7 príncipes deste mundo. Diga aí, vai ser forte. 7 príncipes do planeta. 7 demônios diferentes. Nós vamos clamar aqui dentro. E vai ser forte em nome de Jesus. É a hierarquia subindo. Eu não fui lá para o Chile. Eu não fui lá para 3.600 metros. Então nós vamos subindo. Subindo o degrau. Pegando eles lá por cima. E aí fiquem calmos. Eu vou dando os toques a vocês. Vou dando um ensinamento. Agora fiquem de pé. Vamos fazer aqui em nome de Jesus. Eu vou pedir que você faça com a mão dada. Nós vamos fazer esse decreto hoje com a mão dada. Dê as mãos agora, em nome de Jesus. Só não precisa fechar o corredor. Dê as mãos, em nome de Jesus Cristo. Contra decreto. Todo decreto que estava na tua vida até esses dias, quebrados, desfeitos, destruídos. Amém? Decreto de A, de B, de C, de palavras, de espíritos malignos, de familiares, de gente que gosta, que não gosta, não importa. Quebrar na tua vida em nome de Jesus. Vamos fazer, diga assim: eu vou fazer agora o contra-decreto a favor da minha vida. Se o decreto das trevas eram esses, agora eu lanço o contra-decreto. Vamos lá. Reconheço o sangue como minha defesa. Apresento o sangue de Jesus como minha defesa. Peço perdão pelo meu pecado de todos. Você apresentou na lista, você marcou lá na lista, e também os da sua família que abriram legalidade. Peço que o sangue cubra toda transgressão e iniquidade. Declaro que estou rompendo com pactos antigos, renuncio e quebro no nome de Yeshua todos os pactos familiares, ancestrais, pessoais, que deram legalidade ao roubo, miséria, doença, loucura, violência, prostituição e miséria financeira, e diga morte e suicídio. Agora, vamos ao 3. Peço o que preciso. Peço revisão completa da minha vida financeira, familiar, saúde, sentimental, espiritual. Peço que o ladrão seja julgado. Peço restituição completa de tudo o que foi roubado. Peço que toda sentença contrária seja anulada. Aciono o meu advogado. Aciono Jesus para falar por mim. Peço que Yeshua, meu advogado, fale por mim diante deste tribunal, e apresento o seu sangue como prova completa da minha defesa. Solicito que o juiz dê a sentença. Peço que o juiz, o Deus Pai, profira a sentença favorável, liberando tudo o que está escrito nos meus livros de destino. Declaro, peço que o acusador seja silenciado, que todas
suas petições contra mim, minha família, meu trabalho, minhas ações sejam anuladas e que não tenha mais direito de apresentar novas acusações nesta causa. Peço o encerramento judicial, peço que os livros desta audiência sejam fechados, selados e arquivados, para que não sejam mais reabertos pelo acusador. E o sangue de Jesus sele esta sentença. Agradeço por me ouvir e julgar a minha causa. Amém, igreja? Então tá aqui, foram 21 dias de jejum e oração, lançando o contra-decreto sobre a nossa vida. Então todo decreto que estava sobre a sua vida foi quebrado esses dias. Assim nós faremos muito mais esses dias agora. Começamos isso aqui no dia 19 de junho, quem lembra? Foi 19 de junho? Foi 19 de junho, que foi no dia 23 do mês de Sivan. Está aí no papel, Sivan, que é o calendário de Israel, o calendário bíblico, interagindo com o calendário romano, que é o mundo ocidental, que é onde nós seguimos. Então todo calendário bíblico, nós vamos fazer várias campanhas com o calendário bíblico, ele abre um portal. Por exemplo, qual foi a data que o Mar Vermelho se abriu? Qual foi a data que aqueles milagres aconteceram? Nós vamos sempre citar essas datas, porque estamos no ano 5.784. Da data de Abraão, de Gênesis para cá. E lá em Israel eles seguem esse calendário, 5.784. Então assim, por exemplo, 31 de outubro foi uma data escolhida para quê? Quem lembra? 31 de outubro, Halloween. É uma data espiritual das trevas no mundo inteiro. É um portal espiritual que se abre naquele dia. Que o cristão tem que estar o quê? Não participando, mas orando. Então nós temos decretos espirituais no mundo espiritual, bíblicos. E nós vamos utilizar aqui na igreja muitos, para que esses portais que estão abertos para Deus, um canal aberto, a gente venha pedir nossas vitórias, bênçãos e lançar decretos sobre nossas vidas. Amém? Vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Então diga assim agora, diga com firmeza, em nome de Jesus, todas as vezes que for lançado um decreto na minha vida, eu vou fazer e vou tomar posse, e nenhum mal vai perdurar na minha vida, será anulado pelo poder de uma data bíblica e da palavra de Deus, não minha, mas a palavra de Deus. Amém? Vocês vão ver chuva de testemunhos. Faça assim, chuva de testemunhos. Como vocês viram hoje 2, tinha um terceiro para dar hoje. Eu digo não, que aí eu não vou nem pregar. Vamos passar adiante. Nós já temos testemunhos aí para a semana que vem, domingo e terça, para outra semana, domingo e terça, assim por diante. Não que a gente está entrevistando, indo atrás de ninguém, as pessoas estão procurando. Eu quero dar meu testemunho. Então bote a mão no teu peito e diga assim, eu quero dar meu testemunho e darei em nome de Jesus. Amém? Dentro em breve você vai estar. Tem gente que quer 100%, tem gente com 50% já quer falar. Não, mas tem gente, não, pastor, eu só dou completo. Pronto, beleza, mas Deus vai completar, porque a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Quando Ele terminar, fecha os 100%. Amém? Vamos fazer uma oração agora, finalizando, e vamos louvar a Deus, porque nós temos que adorar o nosso Deus por tudo que Ele tem feito, está fazendo nessa igreja, e vai fazer nessa cidade, e vai fazer no Brasil. Aleluia, glória a Deus. Não vai demorar muito não. Eita, isso é muito forte, está muito perto. Só que tem coisas que eu tenho que ficar calado, não posso falar nada. Coisas lá de cima, muito grande. A gente pode ouvir as nossas aqui, as nossas. Então vamos lá, diga assim, em nome de Jesus, a minha vida já mudou
pelo poder do milagre, no nome de Jesus. Senhor, a minha vida, a nossa vida será uma bênção em tuas mãos. Eu sou uma bênção. Eu tenho a bênção original liberada para Abraão, quando Deus falou para ele: "Se tu uma bênção, e todos que te abençoarem serão abençoados, todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados." Assim, Senhor, a bênção original de Abraão liberada, e eu sou herdeiro em Gálatas 3:29, 3:14, em Cristo Jesus. Nós herdamos a bênção de Abraão em Cristo Jesus. Portanto, Deus, que o Senhor me abençoe, me guarde, coloque a minha mente limpa, cheia do Espírito Santo, para que o Senhor possa agir na fé. Uma mente suja não tem como fluir a fé de Deus. Uma mente limpa, um coração limpo, a fé vai fluir de maneira forte, e o que eu falar vai acontecer, mas da minha boca só sai palavras de bênção, que a Bíblia diz que não pode da mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Da minha fonte só sairá água doce. E eu profetizo que todos nesta igreja sejam abençoados, todos que estão aqui, todos que vêm aqui, que são deste lugar, sejam abençoados, e que o Senhor abençoe o Brasil. Chama o Brasil, chama os brasileiros para ti, e esta nação será uma outra nação, em nome de Jesus, para a honra e glória. Diga: eu sou abençoado e nasci para abençoar. Diga: eu nasci para abençoar. Agora diga: toda enfermidade, toda doença em qualquer pessoa aqui, sai agora, sai agora, agora. Qualquer doença, qualquer enfermidade, câncer, saia do nosso meio, saia de todos os corpos, de todas as pessoas. Diga: saúde, paz, bênção sobre nós, para todos sempre. Diga: Deus, dá ordem aos anjos a meu respeito e a respeito desta igreja. Dá ordem aos anjos, agora, agora, anjos, saiam, trazendo a vitória e a libertação, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor.